Para Sr. Major General, e vamos para aquelas que foram as últimas declarações de Putin, porque enquanto que os Estados Unidos, a Europa, a Ucrânia estão reunidos para trabalhar num plano de paz, do lado de Putin há declarações como ou me entregam os territórios a bem ou me entregam a mão. Declarações infelizes. Não foi só essa a declaração, foi também uma declaração infeliz em que ele chama aos líderes europeus e aos europeus como um todo porquinhos. Quer dizer, quando se entra neste tipo de linguajar, é óbvio que se está a mostrar fraqueza, é óbvio que não é uma linguagem própria de um chefe de Estado que se quer respeitado. Portanto, é absolutamente lamentável. Ele fez fundamentalmente um discurso para dois públicos-alvo. O primário, que é o público interno, para mostrar que a Operação Especial Militar que está a decorrer há praticamente 4 anos, que está a ser um sucesso quando não está. Há uma imagem que até é dada pelo site United 24, que eu vou aqui rapidamente falar. Se um caracol que se move a uma velocidade que nós sabemos, se começasse a deslocar da Ucrânia há 4 anos, ou desde 24 de fevereiro de 2022, já teria chegado a Viena. As tropas russas andaram cerca de 20 e tal quilómetros no leste. Portanto, quando se quer vender algo como um triunfo, uma grande vitória, uma toada de vitória, tem que se usar naturalmente a propaganda que é o que Putin está a fazer. Por outro lado, e disse muito bem, estamos, digamos, estamos aqui em negociações. Então, a Europa, os Estados Unidos, a Ucrânia estão há mais de uma semana envolvidos num trabalho tendente a chegar a um patamar em que se possa pensar na paz. E Vladimir Putin, porque de facto aqueles 28 pontos que foram concebidos no Kremlin, como nós sabemos, e depois adotados por Donald Trump, esses 28 pontos, já a maior parte deles já foi transformado, já não corresponde. O Donbass já não pode ser entregue a Putin como ele queria, de mão beijada ou numa bandeja de prata. Porquê é que ele queria o Donbass? Porque o Donbass, a parte que falta do Donbass, é a parte mais difícil, é a parte que está a ser fortificada desde 2014. E são várias cidades, é uma linha de 60 km de cidades que estão unidas em defesas de ponto forte. Portanto, isto vai significar que, para conseguir aquilo que Trump diz, ou me entregam aquilo que eu quero, ou vão entregar-me pela força, que foi isso que ele disse, foi esta ameaça que deixou. Isto são palavras já não dirigidas tanto ao público interno, mas fundamentalmente aos porquinhos europeus, entre aspas, a Donald Trump e à Ucrânia. Portanto, é no fundo uma tentativa de mostrar que está numa toada ofensiva e que está convencido que, de uma maneira ou de outra, vai conseguir os seus objetivos. E sem boas intenções, naturalmente. Não, e é um discurso absolutamente infeliz. E diz também abertamente ao embaixador russo no Reino Unido que claro, já na semana passada a capitulação da Ucrânia. Eu fiz questão porque os sinais já estavam aqui todos. Estamos aqui na semana passada, entrevista. O embaixador, entrevistado por um órgão de comunicação social britânico, disse claramente: não vale a pena estarmos com rodeios. Aquilo que ele, nas palavras que ele foi, nas respostas que foi dando, ele deixou antever que a Rússia não fica satisfeita com menos do que a capitulação da Ucrânia. Portanto, já na semana passada, o embaixador acreditado em Londres, o embaixador da Federação Russa acreditado em Londres, já disse isso. Aliás, ontem, o Ministério dos Negócios Estrangeiros russo também fez questão de dizer exatamente a mesma coisa. Que a Rússia não desiste do Donbass, não desiste da nova Rússia, que eu já tive aqui a oportunidade de explicar, e da própria Crimeia. Portanto, significa que a Rússia se mantém inflexível. Bom, toda a gente percebeu que assim não há negociação possível, que assim a Rússia não está verdadeiramente interessada na paz, a Rússia continua a acreditar que vai vencer de uma forma ou de outra, ou pelo menos a fazer-nos crer que vai conseguir. Portanto, no mínimo isso está a tentar. Portanto,
Só Donald Trump é que ainda não percebeu isso. Vamos Todos nós já percebemos. às garantias de segurança, Sr. Major-General, porque os Estados Unidos deram à Ucrânia há alguns dias para resolver esta questão das garantias de segurança. Mas é a Ucrânia que tem que resolver esta questão quando sabemos que os Estados Unidos são também esse garante das garantias de segurança, passa a expressão. Os Estados Unidos poderão ser, se assim o entenderem, o maior garante da segurança da Ucrânia. Porque os Estados Unidos ainda são possuidores das melhores e maiores forças armadas do mundo. Portanto, se alguém tem poder militar e tem complexo militar industrial capaz e tem uma economia capaz para levar por diante uma ação como esta, ou envolver-se numa guerra tendente a auxiliar a Ucrânia, são os Estados Unidos. Simplesmente os Estados Unidos não o querem fazer neste momento. E o que estão a oferecer a Zelensky é, supostamente, garantias de segurança semelhantes ao artigo 5º, o que significa o seguinte: durante o tempo que for estabelecido, a Ucrânia, se voltar a ser invadida depois de haver a assinatura de um acordo de paz, os Estados Unidos obrigar-se-ão a eles próprios a intervir militarmente em ajuda da Ucrânia. É o que significa o artigo 5º, estas garantias de segurança semelhantes ao artigo 5º. Só que, como não há um prazo, isto está a suscitar naturalmente grandes interrogações nos líderes europeus, designadamente em Friedrich Merz e outros. E o presidente francês que quer e o presidente francês Macron quer garantias claras e quer garantias não a tempo, quer garantias permanentes. E inclusivamente aquilo que se desconfia é que este tipo de garantias não tem a mesma força de que teria a entrada na NATO ou se a porta da NATO se abrisse à Ucrânia. São coisas diferentes. Zelensky participa amanhã na Cimeira dos Líderes Europeus, que terá lugar em Bruxelas. Um reforço do apoio dos líderes europeus? Vamos lá ver. Há aqui várias possibilidades que se levantam. Uma delas é a votação da utilização dos fundos russos que estão congelados na Europa. Bom, mas como há grande oposição por parte de alguns países europeus, não sabemos o que é que vai dar. Já vamos ver as posições. Já vamos ver a seguir as posições. De qualquer maneira, aquilo que nós sabemos, que é a posição da Comissão Europeia e da União Europeia como um todo, é que, de uma forma ou de outra, isto foi dito pela própria Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, até disse exatamente qual é o montante que a Ucrânia necessita. Já vamos ver mais à frente, já que estamos a avançar. E porquê é que ele é convidado? Porque aquilo que se vai decidir amanhã é de transcendente importância para Zelensky. Pronto, e é uma forma de sinalizar, mais uma vez, a Zelensky e ao povo ucraniano que a Europa está com ele. Portanto, é o ato simbólico